Hoje nós iremos falar do profeta Isaías, o profeta messiânico. Através do chamado, Isaías foi capacitado a transmitir as palavras e visões que Deus lhe deu, encorajando seu povo a se arrepender e se voltar para Deus. Conheceremos quem foi Isaías, seu chamado, sua história, principais qualidades e as lições que podemos aprender com a vida e ministério do profeta Isaías. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isaías foi um profeta hebreu que viveu durante o século 18 a.C., sendo considerado um dos profetas maiores do Antigo Testamento e autor do livro bíblico que leva seu nome. Isaías profetizou em Jerusalém, a capital do reino de Judá, durante o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O nome Isaías é de origem hebraica e significa salvação de Deus, ou Deus é salvação. O nome é derivado da palavra hebraica Yeshua, que significa salvação, e do nome de Deus, Yahvé. Isaías nasceu por volta do ano 765 a.C., em uma família nobre de Jerusalém. Ele começou a pregar como profeta no ano em que o rei Uzias morreu, por volta do ano 740 a.C., e continuou a servir como profeta por mais de 40 anos. Durante o seu ministério, Isaías testemunhou a decadência espiritual e moral do povo de Israel e pregou contra a idolatria, a injustiça social. Ele advertiu o povo de que a desobediência a Deus levaria à destruição, mas também ofereceu a esperança de redenção e restauração. Isaías pregou durante os reinados de 4 reis de Judá: Jotão, Acais e Ezequias. Ezequias foi um dos reis mais piedosos de Judá e trabalhou em estreita colaboração com Isaías. Juntos, eles lideraram um renascimento religioso em Judá e se apresentaram à crescente ameaça da Assíria. Isaías também profetizou sobre o Messias, que viria para salvar o povo de seus pecados. Suas profecias incluem cenas da vida e ministério do Messias, bem como sua morte e ressurreição. Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e a obra do Messias. Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. Isaías 53, do versículo 4 ao 6, e 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15, Hebreus 9, 26. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como servo que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação a eles, que expiaria os pecados de seu povo e finalmente ressuscitaria dos mortos. Isaías 42, do versículo 1 ao 7, 49, do 1 ao 7, 52, do 3 ao 53 e 12.
É por isso que as profecias do profeta Isaías, registradas em seu livro, são as mais referenciadas no Novo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam e chamou esses nova realidade de vida de os novos céus e a nova terra. Isaías 66, versículo 22, Isaías 65, versículo 17. Essa promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Cristo e que atravessa a história da igreja encontrará seu cumprimento pleno no maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6 e capítulo 5, versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 15 e Tiago, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 3. Isaías foi filho de Amós, mas que não deve ser confundido com o profeta de mesmo nome. Na verdade, o nome de seu pai em hebraico é Amot, enquanto do profeta Amós é Amos. Isaías era casado e sua esposa é chamada em seu livro de A Profetisa, Isaías 8, versículo 3, talvez indicando que ela também profetizava. A Bíblia menciona que Isaías era pai de pelo menos 2 filhos, Seá, Jazube e Maé, Salai, Asmai. Isaías capítulo 7, versículo 3 e capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Esses nomes eram simbólicos e tinham um significado que se referia à própria mensagem do profeta. O primeiro, Seá, Jazube, significa um remanescente voltará, apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontava para a promessa de restauração. Já o segundo, Maé, Salai, Hasbais, significa algo como rápido até os despojos, veloz é a pressa, fazendo referência à devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e Judá. Provavelmente Isaías morava na cidade de Jerusalém, apesar do texto não esclarecer esse ponto de forma explícita. Isaías capítulo 7, verso 3, a tradição judaica afirma que Isaías era de linhagem real. Por pelo menos 13 vezes o profeta Isaías é designado como o filho de Amós, que talvez possa indicar que seu pai era um homem importante naquela época. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. Isaías 1, verso 1, Miqueias 1, verso 1. É bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, já que o texto de Isaías, capítulo 2, do versículo 2 ao 4, e Miqueias, do capítulo 4, do verso 1 ao 3, são muito semelhantes. O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reinado do norte, já Isaías e Miqueias se concentraram mais no reinado do sul. Com base em seu escrito, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado. Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. O relato de sua convocação para profeta
é um dos mais extraordinários registrados no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou serafins que proclamavam a santidade de Deus. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu sua própria pecaminosidade. Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: sou um homem de lábios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5. Mas um dos serafins tocou sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? O profeta então respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Mais tarde, a convocação, o chamado do profeta Ezequiel lembrou em certos aspectos esse episódio esplendoso do chamado do profeta Isaías. Ezequiel capítulo 1, versículo 2 e 3. A mensagem do profeta Isaías mesclou repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo com conforto e esperança pela restauração futura. Desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Além disso, a mensagem escrita também focava os judeus exilados, conclamando-os ao arrependimento, os exortando a confiarem nas promessas de Deus. Após o período de cativeiro, o Senhor abençoaria os remanescentes fiéis, trazendo restauração e bênção sobre as nações de uma forma nunca antes experimentada. O pecado de Israel e Judá havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral. A maior delas, é claro, foi o exílio na Babilônia. Nesse contexto, Deus ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido, seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. O profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que seguiriam após o exílio. Ele profetizou que um remanescente sobreviveria a esse período tão difícil e retornaria à terra prometida. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e assim você me incentiva a colocar mais vídeo como esse. Obrigado.